Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. Hoje nós vamos entrar no item 4, que fala sobre o maior mandamento. E Allan Kardec vai nos trazer aqui os versículos 34 a 40 da narração de Mateus, no capítulo 22, no Novo Testamento, versículos 34 a 40. O que temos lá? Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus. Bom, ele quem? Jesus. Não é tapar a boca assim, não. É fazer calar, né? Fazer calar. Saduceus e fariseus eram grupos ligados à religião judaica, que naquele tempo, lembremos que o Estado e a religião andavam no mesmo nível, né? Então, a religião no mesmo nível de poder, de representatividade. Então, tinha muito poder. E eram grupos que ficavam lá tomando conta para ver se estava todo mundo fazendo o que dizia a tradição e a lei. Só que Jesus tinha um compromisso com a lei. A lei eram os 10 mandamentos. A tradição não, mas eles ficavam atentos ali também à tradição. Como, por exemplo, não curar no sábado. Quer dizer, na verdade, não fazer nada no sábado. Mas Jesus curava no sábado, porque isso não estava na lei de Deus, não estava lá nos 10 mandamentos isso. Então, haviam vários conflitos sobre isso. E esses grupos tentavam sempre colocar Jesus à prova, tentavam colocá-lo a perder para prendê-lo. É o que vamos ver aqui, mais uma vez. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, um dos fariseus, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Semelhante não é igual, é semelhante. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Então, primeiro amar a Deus, porque ninguém pode amar o próximo sem amar a Deus. Se estamos amando o próximo, já estamos cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Como um bom pai, uma boa mãe que tem 2 filhos. Nenhum dos 2 filhos, se odeiam, podem imaginar que estão amando os pais, que estão sofrendo em ver os filhos em litígio, em brigas, não é? Então, uma prova de amor aos pais uma prova é os irmãos se darem bem, se amarem, se respeitarem, porque os pais ficarão se sentindo gratificados com o amor dos filhos e eles estarão se sentindo amados desta forma. Se isso acontece conosco, que dirá com Deus? Então, eis aí o segundo mandamento, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos acabaram se tornando uma única máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus fala da forma integral. Amar a Deus sobre todas as coisas, o que está lá nos 10 mandamentos é: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o primeiro mandamento. O segundo: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Ok? No item 5,
Kardec vai nos falar sobre esse trecho do item 4. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Então, nós vamos ver que há um reforço do que já foi dito antes. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal é o caminho da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos, exatos, nessas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta, ou seja, acrescenta. E eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Tínhamos já dado spoiler disso, né? Tínhamos falado já. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram reunidos nesta máxima. Vou repetir. Todos os deveres do homem se encontram reunidos nessa máxima. Qual é a máxima? Fora da caridade não há salvação. Então, nós temos como perdição, ele nos coloca o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho estão na estrada que leva à perdição, à queda, seguida da expiação que lhe vem como consequência, a queda, o mau uso do livre-arbítrio. Então, usamos mal porque estamos sendo guiados pelo orgulho, estamos sendo guiados pelo egoísmo. Não pode acabar bem. O que não começa bem, não pode acabar bem. Então, fora da caridade não há salvação. E esse é o maior mandamento. Na verdade, esses 2 mandamentos que acabaram formando um. Eis aí toda a lei e os profetas. Por que ele diz os profetas? Porque os profetas traziam a palavra de Deus no Antigo Testamento. Então, ele traz essa máxima que está lá nos 10 mandamentos, esses 2 mandamentos, e também engloba em todas as leis de Deus, dos 10 mandamentos, engloba também o que os profetas trouxeram da palavra de Deus, e engloba também. Então, tudo que foi dito pela lei e pelos profetas está incluso, inserido na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Fora da caridade não há salvação. Isso resume esses deveres do homem para com Deus e para com o próximo. No item 6, nós vamos ter necessidade da caridade segundo Paulo, segundo o apóstolo Paulo. E Allan Kardec vai destacar da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o famoso capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, versículo de 1 a 7 e o versículo 13. Vejamos então. Necessidade da caridade, o amor em ação, segundo Paulo. E aqui temos que Kardec chama de São Paulo. Por quê? Porque é toda uma cultura católica em que o Espiritismo vai chegar. Então, a fim de não chocar e de não trazer problemas, né, ser assim, vamos dizer, se vencer um preconceito natural,
E até porque Kardec, claro, foi educado no catolicismo, né? Então havia essa, vamos dizer assim, essa deferência já com essas personagens eu não falo personagens por serem alegóricas, não. Essas personagens, essas pessoas que estão na história do Antigo e do Novo Testamento. Necessidade da caridade segundo São Paulo, e Paulo está no Novo Testamento. Então temos lá, da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o versículo 13. Ainda que eu falasse a língua, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria, senão, como um bronze sonante. Ou seja, bronze é aquele sino de bronze, né? Que ressoa naquele som metálico. Seria, senão, como um bronze sonante. E um símbolo, também não é? Sino, retumbante. Então, bronze, qualquer peça de bronze que você bata nela, e ela faz aquele som do metal também. O símbolo, né? O pêndulo lá do sino, quando bate no sino, também é aquele mesmo som do metal. Tum! Não há calor, não é? Do sentimento, da compaixão. Então, se não tiver caridade, não tem compaixão, de que vale? Qual é a melhoria desse coração? E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, porque Jesus falou, não é? Sobre isso. Se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária ou precipitada. Não se enche de orgulho, não, a caridade não. A caridade não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não, caridade não. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija, se felicita com a verdade. Tudo suporta. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E o versículo 13. Agora essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Porque efetivamente é a ação. Caridade é ação. É o amor em ação. Fechando, ele fala no item 7, Kardec, o seguinte: São Paulo, de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Entre elas, ou melhor, entre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim Paulo, sem equívoco, sem erro, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre,
e porque independe de toda crença particular. A pessoa pode ser um ateu e fazer o bem, estar ali estendendo a caridade. Mérito todo. E fez mais. Paulo definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Muito bem. Caridade, segundo Paulo. Amanhã voltaremos com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã. Muita paz.